Olá, meus amados irmãos, olá, minhas amadas irmãs, bom dia, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje eu venho falar sobre a providência de Deus. Mas, irmão Carlos, o que é providência de Deus? Vem comigo, meus irmãos, vamos entender. Mas antes, deixa o seu like no vídeo, amém? Deus abençoe a todos. Vamos lá. O que é a providência de Deus? Meus irmãos, a providência de Deus é a força toda poderosa e presente com que Deus, pelas suas mãos, sustenta e governa o céu, a terra e toda criatura. Assim, ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e infrutíferos, comida e bebida, saúde e doença, riqueza, pobreza e todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, mas de sua mão paterna. Glória a Deus. Mas, irmão Carlos, para que serve saber da criação e da providência de Deus? Meu irmão, saber da criação e da providência de Deus serve para que tenhamos paciência em todas as adversidades, mostremos gratidão em toda a prosperidade, para que, quanto ao futuro, tenhamos a firme confiança em nosso fiel Deus e Pai, de que criatura alguma nos pode separar do amor dele, porque todas as criaturas estão nas mãos de Deus, de tal maneira, meu irmão, que sem a vontade dele, olha, não podemos agir nem se mover. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, no dia do Senhor, aprendemos que o nosso Pai Celestial, Ele é o Criador dos céus, da terra, e que Ele governa e sustenta todas as coisas. Hoje, no dia do Senhor, veremos especificamente este governo e sustento de Deus que chamamos de Santa Providência. O dia do Senhor trata sobre o que é providência de Deus na criação e o seu benefício para a vida de todos nós cristãos. Assim, diante de uma grave doença, pandemia, desemprego, adversidade, problemas que passamos ou passaremos, podemos de fato, com a boca e coração, confessar as verdades bíblicas que ecoam nesse dia do Senhor. Em momentos de grandes dificuldades, meu irmão, muita gente se esquece e dá as costas para essas verdades. Portanto, precisamos ouvir sempre a palavra do nosso Deus. Nessa manhã, meu irmão, nessa manhã, ouça a proclamação da palavra de Deus. O Senhor, Ele governa todas as coisas. Ele governa todas as coisas. Mas, meu irmão, as próprias palavras que vêm do ensino do catecismo do Heidelberg definem bem em uma frase o que é Santa Providência de Deus. Ele diz: é a força toda poderosa e presente. O que significa isso, irmão Carlos? Vamos lá, meu irmão. Isso significa que todo o poder de Deus está presente em todos os lugares, meu irmão. É a onipresença da onipotência. Portanto, não há nenhum lugar, nem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, nem nas profundezas dos mares, em que o governo e domínio de Deus não esteja presente. Isso envolve toda a vida cristã, seja no reino vegetal, animal, mineral, humano, as coisas visíveis e invisíveis está presente. E o seu poder, o profeta Jeremias escreveu: acaso sou Deus
apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Oculta-se aí alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Está lá em Jeremias, no capítulo 23, no seu versículo 23 e 24. Meus irmãos, a Escritura muitas vezes descreve a providência de Deus, usando uma linguagem para que possamos entender. Então ela fala da mão de Deus, nos ensinando que o Senhor cuida de todas as coisas com suas mãos, e elas revelam o seu poder e autoridade. Em Êxodo, capítulo 7, versículo 4 e 5 está escrito: Faraó, não vos enviarei, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande manifestação de julgamento. Saberão que os egípcios que eu sou, saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Aqui, meu irmão, nós lemos claramente que a mão do Senhor sobre o Egito é sinal de seu grande poder e juízo, mas para o seu povo está sendo bênção. Está sendo bênção. Esse poder é visto nas grandes coisas, meu irmão. Deus controla o sol, Deus controla a lua, tanto a minguante, nascente, crescente e cheia, as estrelas, os mares e todas as suas criações. Nas palavras do dia do Senhor, lemos que Deus dá as ervas e as plantas, as chuvas, a saúde, os anos frutíferos, comidas, bebidas e riquezas, não é verdade? Esses são os aspectos positivos e prósperos da providência de Deus para nós. Mas quando vem as adversidades, ou o contrário, muitos não aceitam e nem continuam em sua fé. Sabe por quê? Porque só foram ensinados a olhar para um lado da moeda, só o lado da providência de Deus. Mas olhando o outro lado da moeda, cremos também que as pragas, as pestes, as pandemias, as secas, as doenças, as escassez, a pobreza procedem da sua mão paternal. Foi ele quem endureceu o coração de Faraó para realizar os seus santos propósitos na terra do Egito. A sua providência está governando coisas grandiosas, coisas positivas e as adversidades. Glória a Deus. Assim, meu irmão, precisamos aprender que o Deus que controla o sol e todas as coisas grandiosas é também o mesmo que cuida também das pequenas coisas. Por exemplo, um pardal, né? Ele governa sobre grandes e pequenas. Ele manda prosperidade e nos envia adversidades. Ele dá a vida, ele tira a vida. Diante desse quadro, que se nós mostrar, que nos mostra, só podemos louvar com a letra do hino que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Roma. Olha só, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Está em Romanos capítulo 11, versículo 33. De forma prática, meu irmão, vemos o ensino destes dois lados da moeda, da providência de Deus, na vida do patriarca Jó, por exemplo. Disse Jó: nu sai do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor, o Deus, o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas veja só, meu irmão, mas nem todo crente consegue receber de Deus o mal. Alguns
fraquejam na fé, seja por dúvidas ou até por ficar bastante sentido em seu coração pelas coisas que Deus tem enviado à sua vida. Mas na frente lemos sobre a esposa de Jó. Veja quais foram as palavras dela. Jó, sentado em cinzas, tomou um carro para com ele raspar-se. Então sua mulher disse-lhe: ainda conservas as tuas integridades? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Olha só, meu irmão, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Está lá em Jó capítulo 2, versículo 8 ao 10. Meus irmãos, minhas irmãs, igreja, de que lado você está? De que lado vocês estão? Como igreja que confessamos a comunhão dos santos, podemos fazer coro com essas confissões dos nossos irmãos, do nosso irmão Jó, seja na saúde, seja na doença, seja na alegria, seja na tristeza, seja recebendo, seja perdendo, na fartura ou na escassez. Podemos descansar na providência do nosso Pai Celestial, assim como Jó descansou, mesmo sem entendê-las. Não só ele, mas outros santos lá do Antigo Testamento também, como por exemplo o profeta Elias, o José do Egito, Daniel e os 3 moços da fornalha. Nós cremos, meu irmão, confessamos e descansamos nele, pois nosso Deus é um Deus de providência. Já no primeiro dia do Senhor, expressamos a nossa fé dizendo: Ele nos protege tão bem que contra a vontade do meu Pai do céu não perderei nenhum fio de cabelo. Aquilo que nós geralmente nem nos preocupamos, o fio de cabelo, glória a Deus, aleluias. O fio de cabelo da cabeça, ele só cairá se Deus, pela sua santa providência, deixar que caia. Aleluia. Meus irmãos, Deus, Pai Todo-Poderoso, governa a nossa vida de tal forma que podemos descansar em seus santos planos e desígnios. Jó era um homem mais rico do Oriente e de repente estava na pobreza e ainda com uma grande enfermidade. A fé interesseira só quer seguir a Deus por aquilo que Ele tem para dar de melhor, de positivo, de bom. E isso não é o que ensina a doutrina da providência. Olha, quando Deus testa e prova esse tipo de fé, ele logo se apaga, pois não tem raiz, nem é uma verdadeira, nem é uma fé verdadeira, pois fica sufocada com os cuidados do mundo. Mas a fé verdadeira, mesmo que ela não venha a entender o porquê, ela continua firme, ela continua confiante na providência de Deus. Ela pode até em alguns momentos ser pequena, mesmo assim ela confia. Ela pode até ficar franquinha, mas ainda espera, pois sabe que dele e por ele e para ele são todas as coisas. A nossa comida, a nossa bebida, a nossa saúde, a nossa subsistência, a nossa vida, as chuvas e os anos frutíferos, é o Senhor que nos dá. Também as secas, as doenças, os anos infrutíferos, pobreza, as mortes, as adversidades vêm do Senhor. Todas as coisas não nos sobrevêm por acaso, meu irmão, mas de suas mãos paternas.
Não existe acaso na palavra de Deus, existe governo e providência. Vejamos mais ensinamentos sobre a providência de Deus nesse texto, meu irmão, de Provérbios de Salomão, tá bom? Glória a Deus, aleluia. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Está em Provérbios 22, 2. Aqui você encontra mais providência de Deus. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Provérbios 16, 33. Como o ribeiro de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. Esse segundo o seu querer o inclina. Provérbios 21, versículo 1. Meu irmão, quão profunda é a sabedoria do nosso Senhor, não é verdade? Quão profunda é a sabedoria do Senhor. Não existe acaso, não existe o destino quis assim, não existe sorte, nem azar, não existe. Meu irmão, o que existe sim, é um Deus soberano e grandioso, que de forma incompreensível governa todas as coisas para a glória de seu nome, permitindo que até que enfrentamos situações adversas para o nosso próprio bem. Por isso não murmure, meu irmão, não desanime, não fique perturbado, mas seja consolado nessa doutrina da palavra de Deus. É o nosso Pai fiel que cuida de cada um de nós em qualquer situação. Seus caminhos são inescrutáveis, seus pensamentos insondáveis. Quem conheceu a sua mente, ou quem foi o seu conselheiro? Dele por ele, para ele são todas as coisas. Santa providência de Deus nos ensina a termos paciência na adversidade. A paciência bíblica, meu irmão, é um fruto que vem do Espírito de Deus. O homem não consegue produzi-la. Ela nos faz esperar confiantemente em Deus. O apóstolo Paulo disse aos Romanos, lá no capítulo 5, versículo 3 e 4, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiências, e a experiência, esperança. Olha só, quem espera, meu irmão, é porque tem paciência na tribulação, e a esperança, ela está ligada à providência de Deus. Então as provações, lutas, tribulações nos beneficiam com perseverança, com experiência e esperança. Tiago escreveu sobre esse assunto também, meus irmãos, viu? Ele escreveu para os irmãos que estavam sofrendo tribulações e perseguição, lá em Tiago 1, versículo 3, que diz bem assim: sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha só, em um mundo, meu irmão, de urgências, de corre-corre da vida, de impaciência, de ansiedade, de depressão, da síndrome do pânico, dos medos, das dúvidas, das incertezas criadas pela crise existenciais, precisamos ouvir as boas novas do Evangelho, de um Deus que criou, mantém e guia todas as coisas pela sua sábia providência. O ensino da palavra de Deus nos leva a afirmar: creia nesta verdade, lance fora o medo, a incertezas, as ansiedades, a impaciência. Ei, sejamos fortalecidos em nossas provações. Entendamos que até as adversidades que nos são enviadas tem um propósito na providência de Deus. O salmista nos mostra a esperança acesa na providência de Deus. Veja o Salmo 42, um poema que mostra uma tristeza, porque os homens lhe perguntavam: onde está o teu Deus? Ele se lembrava como costumava ir com a multidão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graça.
Mas agora, meu irmão, parece que não mais está podendo ser como era antes. Ele não se desesperou, ele não reclamou, nem ficou inerte, como se tivesse deprimido. Pelo contrário, em um autoexame, ele percebeu que há abatimento e perturbação em suas almas. Mas o que fazer? O que fazer, irmão Carlos? Ele não se entrega, mas confia em Deus. Lá no Salmo 42, versículo 5 está escrito: Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele, meu auxílio e Deus meu. Da mesma forma, meu irmão, Davi, no Salmo 37, versículos 5 e 7, disse: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Descansa no Senhor e espere nele. Olha, nós estamos livres, meu irmão, livres das tribulações. Mas quando estivermos atribulados, perturbados, e quando estivermos passando por momentos difíceis em nossas vidas, saibamos que todas as coisas são enviadas pelas mãos do nosso Pai para o nosso bem, apontando para a santa providência de Deus, e diga: espere em Deus, Ele é o meu auxílio, é o meu refúgio. Toda providência de Deus age para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, você ama a Deus? Como é o seu amor em relação ao Senhor? É perfeito? É de todo o coração? Não, nosso amor por Deus não é perfeito, meu irmão. Ele é falho. Como um Deus que governa todas as coisas pode atentar para pecadores fracos e miseráveis? Será que sua providência não nos alcançou? Claro que sim. Glória a Deus. Claro que sim, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Então, meu irmão, toda a providência de Deus, ela age para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você ama a Deus verdadeiramente? Então, meus irmãos, podemos contemplar, ler e experimentar a sublimidade do melhor momento da providência de Deus para a nossa vida. Não pense, meu irmão, que foi o momento do seu casamento, também foi o nascimento de seus filhos, não foi conquista de uma casa ou um emprego ou um bem material, mas foi Cristo. Deus nos providenciou Cristo. Deus providenciou Cristo para salvar pecadores que são falhos em amor, falhos em gratidão, falhos em tantas coisas. O grande amor da sua providência nos diz: eu providenciei o Cordeiro antes da fundação do mundo para morrer por todos os seus pecados. Hoje podemos, meu irmão, nos deitar e dormir nos braços da providência, sabendo que o Deus que começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoá-la até o retorno do nosso Salvador. Amém, meu irmão? Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Essa é a mensagem que o Senhor ordenou que eu compartilhasse com você. Amém? A providência de Deus. O que é a providência de Deus? Receba essa providência de Deus, toma posse. Amém? Um bom sábado para todos, que Deus abençoe, que esse dia venha a ser cheio da graça, cheio das providências de Deus em nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça, meu irmão, deixe seu like, compartilha, se inscreva no canal Carlos Servo de Cristo. Amém? Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.